Nessa sexta-feira começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV e, além disso, nos últimos dias a gente teve a divulgação das pesquisas Ibope e Datafolha em várias capitais do país. E é sobre isso que a gente fala no Ao Ponto Especial de Eleições hoje, que também vai falar de outros personagens que ressurgiram nos últimos dias, tipo Cabo Daciolo, Val do Açaí, mas daqui a pouco a gente chega lá, né, Maltic? É isso mesmo, Carol. Agora a campanha de 2020, de fato, começa a ter mais calor, né? A gente já tem pesquisas, a gente já começa com a campanha entrando na rua, no caso, no rádio e na televisão. Então, como todas as sextas-feiras, desde o início desse período eleitoral, a gente está aqui na videoconferência, eu, Roberto Maltic, com a Carolina Moran, e os nossos convidados, o Thiago Prado, editor de País, e o Paulo Celso Pereira, editor executivo do Jornal Globo. Bom, Thiago, vamos começar por você. Hoje, sexta-feira, começa a propaganda eleitoral em rádio e TV. E aí, muda alguma coisa no cenário? Você acredita que essa propaganda, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e Marcelo Crivella têm tempos muito parecidos, né? Como é que vai ser? Bom, acho que primeiro que hoje começa aquele momento da campanha que a gente que acompanha a política adora, né? Que começam aqueles vídeos maravilhosos, aqueles vereadores folclóricos pedindo voto, jingles de campanha. Até proponho aqui, no fim do nosso bate-papo, cada um fazer um comentário, lembrar um jingle preferido aí do passado, porque eu acho que é um momento que realmente a campanha aquece de alguma forma. Eu sou daqueles que acham que a TV tem muita importância e continua tendo, independente de pandemia. Tá todo mundo falando que esse ano a TV vai ter mais importância por conta da pandemia, todo mundo em casa, então mais gente em casa, então acaba que vê mais a televisão. Mas eu acho que, assim, houve um senso comum, principalmente na campanha de 2018, ao analisar Bolsonaro, que não tinha muito tempo de TV. Vale lembrar, por exemplo, naquela campanha ali de 18, quando o Haddad começou a aparecer na TV, ele disparou. Eu diria que Bolsonaro pré-facada, sem cobertura televisiva, foi um patamar, pós-cobertura de TV, né, do que aconteceu com ele do atentado, ele mudou de patamar também. O próprio Eduardo Paes, em 18, também cresceu a partir do momento que apareceu na TV. Então, assim, a TV, para mim, é difícil não mexer nesse cenário que a gente tem visto nas pesquisas por agora. Só que essa TV vai ter um componente um pouco diferente de TVs do passado, que a gente tem uma campanha eleitoral esse ano que, por hora, até novembro, né, não haverá mais debates entre os candidatos em várias dos que estavam marcados, assim. E o debate televisivo sempre fez muita diferença. Então, é preciso ver. Eu acho que a TV terá um impacto, mas a aparição dos candidatos na TV ficará restrito às inserções de TV e não mais ao confronto do debate e tal. Então, mas eu acho que vai ter uma influência, sim, nas duas capitais, assim, no Rio e em São Paulo. Eu acho que a TV é importante, é bem importante, na verdade. Eu acho que o caso do Bolsonaro teve não só o crescimento do Haddad, como lembrou o Thiago, em 2018, mas além dessa super exposição que o Bolsonaro teve na facada, de televisão, né, o Jornal Nacional e todos os jornais de âmbito nacional corretamente cobrindo aquele crime ali, um atentado contra o candidato que liderava as pesquisas. O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, sofreu um atentado hoje à tarde em Juiz de Fora. A gente vale lembrar o início da televisão, pouco antes da facada, foi a campanha do Alckmin fazendo ataques ao Bolsonaro. E foi um dos únicos momentos, talvez o único, em que o Bolsonaro teve queda de percentuais de popularidade. O Bolsonaro caiu, se eu não me engano, 3 pontos percentuais ali, quando o Alckmin fez uma propaganda até emblemática, que era inspirada numa propaganda inglesa, que a bala ia cruzando, as pessoas devem lembrar, e aí ia explodindo melancia, aquário, não sei o que, e terminava próximo à cabeça de uma menina. Então eu acho que a televisão ela tem grande impacto. Essas inserções pegam o eleitor de surpresa, né? Porque ele está vendo a novela, ele está vendo um filme, ele está vendo futebol e de repente aparece o candidato ali dentro da casa dele. Eu acho que assim, não dá para saber se vai ser mais importante ou menos do que a internet, né? Eu acho que é difícil. Em 18 a internet foi muito determinante. Não sei dizer nesse momento, com as limitações impostas, especialmente no WhatsApp,
a replicagem de mensagem, a tentativa da empresa, né, do Facebook, que é o dono do WhatsApp, de impedir as empresas de disparo em massa de seguirem fazendo isso, eu não sei qual vai ser, nesse momento é difícil mensurar qual vai ser o impacto real das redes sociais na eleição. Certamente vai ser relevante. A questão é assim, vai ser maior ou menor que a TV? Eu acho muito difícil afirmar nesse momento. E claro, quem tem muito tempo de TV vai ter tempo para, isso que eu estou falando é uma obviedade, vai ter tempo para mostrar o que fez, ou para se defender mais. E aí se a gente pensar no caso do Rio, né, que o Eduardo Paes tem uma eleição que ele lidera, aqui já mencionando um pouco os números das pesquisas dessa semana. No Datafolha de quinta-feira, de ontem, o Eduardo Paes tinha 30%, no Ibope da semana passada ele tinha 27%. Então ele vai ter tempo ali para mostrar o que ele fez, né? Ele passou 8 anos no governo, então eu tenho certeza que a campanha dele ele já começou nos vídeos que ele distribui via redes sociais, ele já começou falando com esse tom, né? A sua vida era melhor comigo do que hoje em dia, e eu acho que ele vai ter muito tempo para exibir o que ele fez, o que ele entregou para a cidade e para tentar, como ele mesmo já começou a fazer nesses vídeos de internet, para tentar se livrar dessas acusações de corrupção, das delações premiadas que o citavam. Acho que para ele vai ser importante a televisão. Acho que para o Bruno Covas em São Paulo, que está em segundo, isolado nas pesquisas, né? Em São Paulo o quadro é bem claro, com o Russomano liderando e o Bruno Covas em segundo lugar. Eu acho que o Bruno Covas também vai ter esse tempo para mostrar o que ele fez ao longo desse período que ele está na prefeitura. Só para trazer umas informações aqui, em São Paulo, Bruno Covas tem um latifúndio de tempo, ele tem 3,29, é muito mais do que o Márcio França, que é o segundo em tempo, né, 1,36. E no Rio é mais picadinho, assim, o Eduardo Paes tem 2 minutos e 5 segundos, o Crivella 2,2, aí depois vem o Luiz Lima, do PSL e PSD, coligação 1 minuto e 40, Benedita, Marta Rocha com um pouquinho mais de 1 minuto, então um pouco mais dividido. Agora, o PC estava falando que o Paes vai ter tempo e tal, eu acho que a TV pode até fazer mais diferença para Marta Rocha, porque... Trazendo um dado aqui do Datafolha, o Paes e o Crivella são super conhecidos. A Marta Rocha, para 19% dos entrevistados pelo Datafolha, não é sequer conhecida, e 30% só ouviram falar. Então, de fato, para ela, a TV pode fazer diferença, né? Mais importante do que ele, mas a proporção é essa mesmo da que você falou aí, são os spots, né? Aquelas inserções de 30 segundos que caem no meio da programação. O Paes abriu a campanha dele com um vídeo dizendo que é ficha limpa, e que, tratando das acusações, tá aí um campo que eu acho que o Paes não deveria abordar tanto. Eu acho que ele tem que partir para o debate da gestão, partir para o debate da administração. Eu acho que é um debate mais interessante para ele do que ficar tentando fazer uma coisa reativa, vamos dizer assim. O Crivella, ele aposta muito na rejeição dele, que é altíssima, né? O Crivella hoje é o político que até agora, nessas pesquisas Ibope e Datafolha, tem o maior percentual de rejeição do país. Então, e é curioso que, assim, comparando com o Russomano em São Paulo, são 2 candidatos aí do Republicanos, enquanto o Crivella precisa muito da TV para reduzir essa rejeição, a impressão que eu tenho é que o Russomano, se ele pudesse fazer com que a eleição fosse amanhã logo e não aparecesse mais nada, e ele não falasse mais nada, seria maravilhoso para ele, assim. A rejeição do Bruno Covas, ela está estabilizada, porém a do Russomano vai crescendo progressivamente. Fala, Thiago, da Marta. Não, eu queria falar da Marta, assim, é muito tentador olhar a Marta Rocha nessas pesquisas até agora e achar que ela é uma candidata, né, que tem chances, e de fato tem chances, assim, porque ela tem um baixo percentual de rejeição e ela tem um baixo nível de conhecimento também das pessoas, assim. Então, num cenário em que você tem 2 políticos ali desgastados aqui no Rio de Janeiro, como o Paes e o Crivella, por conta das denúncias, e a Benedita num 4º lugar ali também, com um desgaste de já estar há muito tempo no cenário político, é muito tentador ver a Marta como essa possibilidade de personagem aí que pode ter um crescimento, né? Que a gente até no início dos nossos papos aqui, a gente pensou no Luiz Lima, mas por hora as pesquisas estão mostrando um Luiz Lima muito lá embaixo, resta ver a televisão, que o Luiz Lima, como você falou, Carol, ele vai ter
muito tempo de TV ali, que ele pode, de alguma forma, crescer aí na TV, se vincular com o Bolsonaro, etc. O que eu queria falar da Marta é que eu estava dando uma olhada por dentro dos dados, assim, especialmente do Ibope, que a gente teve mais tempo de mergulhar ali. A gente tem aqui no Rio um perfil muito claro, assim. O Eduardo Paes é um candidato que hoje, né, o Renato Pereira, o ex-marqueteiro dele, sempre usou muito essa expressão de chamá-lo de candidato azul, ou seja, quanto mais o candidato azul é aquele que quanto mais o percentual de votos cresce num eleitorado de classe média, classe mais rica, o candidato pode ser considerado dessa cor. E o candidato vermelho é aquele que tem mais espaço no campo popular. Hoje é o caso do Crivella e da Benedita. Se você for olhar ali no detalhe, Crivella e Benedita, eles têm um percentual muito alto ali. E essa tese azul-vermelho, ela é sempre adotada por muitos marqueteiros que pensam o seguinte, que uma eleição no segundo turno sempre vai ter um candidato que tem mais entrada no campo popular e um candidato que tem mais entrada num campo classe média alta. Qual é o problema da Marta Rocha aqui hoje? O campo classe média alta está bem consolidado com o Eduardo Paes. E Benedita e Crivella estão no campo popular. Se você pegar a Marta Rocha, ela pontua da mesma forma em todas as classes sociais. Não está muito claro ainda onde que a Marta vai crescer e ela vai precisar ou virar uma candidata. E como o Eduardo Paes está muito alto, o que parece aqui? Que para a Marta Rocha conseguir crescer, ela tem que crescer num campo mais popular. Então, é preciso ver se a TV que começa hoje trará uma estratégia de Marta Rocha mais voltada para um campo popular, porque se ela for tentar competir com o Eduardo Paes num campo classe média alta, me parece que o Paes está muito alto para ela conseguir crescer e chegar num segundo turno. Eu acho a candidatura dela bem forte, na verdade, porque ela precisa de muito pouco ponto para chegar ao segundo turno, né? Ela sem estar num cargo executivo, ela é deputada, ela está a 4 pontos do prefeito da cidade. Eu acho muito, muito próximo, uma campanha que está começando, nas duas pesquisas, né? Ela tem 8 e o Crivella tem 12 no Ibope, e ela tem 10 e o Crivella tem 14 no Datafolha. Eu acho que, assim, se ela crescer um pouquinho em qualquer um dos campos, ela pode chegar lá. E aí, claro, eu acho que uma coisa é se a gente discutir se ela vai ganhar ou não a eleição. O Eduardo Paes tem 3 vezes mais votos do que ela nesse momento. Mas eu acho que a candidatura dela começa bem forte. E eu acho que ela vai usar esse apelo do delegado da Marta Rocha para tentar ganhar essa agenda da segurança, que é uma agenda que ela é forte tanto na elite quanto no campo popular, né? Hoje, o Eduardo Paes nitidamente prefere enfrentar um Crivella ou uma Benedita. Acho que isso está muito claro, que uma Marta Rocha seria muito mais complicado nesse terço aqui do eleitor que não tem muita opinião formada. Só vamos pontuar um pouquinho a pesquisa em si, que a gente está falando dos números, rapidinho. Eduardo Paes, né? Segundo a Datafolha, TV Globo com margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Paes com 30%, Crivella com 14%, Marta Rocha 10%, Benedita 8%, o Bandeira de Mello da Rede 3% dos votos. Daí depois tem a Renata, o Ciro Garcia, Clarissa e o Luiz Lima, né, que a gente já falou algumas vezes e tal, continua com 1% das intenções de voto. E aí, falando um pouco do que o Thiago disse, brancos e nulos no Rio de Janeiro, segundo a pesquisa de quinta-feira, 27% dos eleitores e 3% não sabem, apenas para a gente trabalhar com os números já da última pesquisa. Agora, Maltic, eu acho que é até importante você fazer isso também em relação a São Paulo, porque um dado que eu queria discutir é a questão da esquerda, né? Uma coisa que me chamou muita atenção na primeira rodada de pesquisas aí pelo país todo é o enfraquecimento da esquerda, né? O PT, especialmente, é muito distante em todas as capitais que até agora a gente viu pesquisa. O dado, e aí tem algumas coisas interessantes, assim. Rio e São Paulo, a esquerda toda junta tem 10% dos votos.
né? Cerca de. Você tem no Rio a Benedita com 7, 8 e a Renata com 2. Nessa ordem de grandeza, né? Só pra gente ter uma ideia. Em São Paulo, o PT com o Gilmar Tato tem... tirou a Marta da esquerda, hein? Ela vai ficar chateada, hein? Ela tá se apresentando como de esquerda. Não, é sério. Centro-esquerda. Pergunta ela se ela é de esquerda mesmo. E se ela reclamar, semana que vem a gente vem aqui e eu me corrijo. Agora, em São Paulo, aparentemente a esquerda já fez uma escolha pelo nome do PSOL, justamente o Guilherme Boulos, aparece em terceiro lugar na última pesquisa do Datafolha. Ele tinha 9% das intenções no final de setembro, agora na pesquisa de quinta-feira já aparece com 12%, na espontânea também passou de 5% para 10% e ganhou como aliado, não sei se apoiador da candidatura, mas alguém simpático a ele, justamente o Felipe Neto, com seus mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais, fazendo elogios bastante generosos ao movimento dos trabalhadores sem teto, que é justamente onde o Guilherme Boulos se identifica. A pergunta, será que ele chega para tentar ainda rivalizar e eventualmente com potencial de ir para o segundo turno, ou embora ele continue crescendo, talvez ele não consiga atingir os patamares de Bruno Covas e Russomano até o dia da eleição? Celso Russomano, do Republicanos, tinha 29% das intenções de voto na primeira pesquisa. Agora aparece com 27%. Pela margem de erro, pode ter de 24% a 30%. Bruno Covas, do PSDB, tinha 20%, agora 21%. Varia de 18% a 24%. Portanto, empata com Russomano no limite da margem de erro. Eu acho o patamar, eu acho a situação da esquerda nessas duas capitais muito difícil. E em São Paulo, o Gilmar Tato tem 1% dos votos, que é o candidato do PT. E aí, só para a gente não deixar passar, a esquerda tem um bom resultado em Porto Alegre, sua terra lá, Maltic, com a Manuela Dávila, liderando a corrida lá, com 24% dos votos, enquanto o prefeito Marquesan... E o segundo colocado é justamente um cara mais de centro-esquerda, que é o Fortunati. Então, realmente, a esquerda... O prefeito Marquesan está apenas na 4ª posição, com 9 pontos. Mas o prefeito Marquesan, ele comprou um desgaste enorme com o próprio eleitorado durante a pandemia. Ele sofreu um processo de impeachment, ele ganhou como adversário o vice-prefeito, o Paim. Então, a situação do Marquesan em Porto Alegre, só se houver uma reversão muito profunda nesse período de campanha em rádio e TV. E aí uma Recife também, né, PC? Em Recife, a esquerda lidera com João Campos, a Marília Reis com chance também para chegar no segundo turno. E em Belém, né, que é onde, na verdade, a esquerda está varrendo, que o Edmilson está com 39% de intenção de voto, o Priante, que é o segundo, tem 10%. E aí, Thiago, o Boulos consegue evoluir? Eu tô com um PC também. Acho muito difícil, muito improvável. Acho que a grande vitória do Boulos em São Paulo é ficar na frente do PT mesmo. Acho que já é uma marca relevante o Boulos ter um desempenho eleitoral acima do PT. Agora, acho que esses números que a gente está vendo aqui, né, porque a gente falou da esquerda, dá para falar também dos candidatos que querem ser bolsonaristas e que, tirando o Russomano ali em São Paulo, né, mas que se não fosse bolsonarista também apareceria em primeiro lugar, porque em outras eleições aconteceu a mesma coisa, a gente não tem candidatos bolsonaristas aparecendo bem colocados até agora, o que mostra aquilo que a gente falou lá no nosso primeiro programa. A eleição municipal, ela é muito desconectada da realidade nacional, que normalmente há essa precipitação de querer ver num resultado numa cidade algo que vai dizer alguma coisa sobre a eleição do 2 anos depois. O que pode se dizer é que algumas alianças estão acontecendo que se reproduzem, que poderão reproduzir 2022. Agora, o resultado não. E aí você tem, se você for pegar, o Centrão é que tem, no fim das contas, vários resultados positivos pelo país. Isso quer dizer que o Centrão vai ter... Bom, até vai, porque agora o Centrão é bolsonarista, mas
O que eu digo é que é um centrão aqui, são partidos aqui, PSD, o Calil, impressionante. 56% no último Datafolha. Em Belo Horizonte, você tem o Eduardo Paes, do DEM. Isso quer dizer que o PSD e o DEM terão um vencedor, né, em 22? Provavelmente não, pelo cenário aqui político. Então, acho que essa primeira rodada de pesquisas confirma o que a gente sempre fala, que eleição municipal é uma coisa, são os temas locais, são os governos locais que serão debatidos, a eleição nacional é outra. O Thiago citou o DEM. O DEM pode sair dessa eleição com um resultado bem interessante, né? Se o Eduardo Paes conseguir essa eleição muito difícil, que eu acho a eleição do Rio, eu acho que não vai ser nada fácil, das eleições mais disputadas do país. Mas em Salvador, do desempenho dele, o ACM Neto conseguiu ali montar a candidatura impressionantemente forte para quem não é candidato à reeleição, porque o Bruno Reis, que é o candidato dele, que é o vice-prefeito, apareceu na primeira pesquisa já com 42%, sendo 29% de voto espontâneo, que é um voto que os publicitários, especialistas consideram um voto espontâneo nessa altura, um voto quase intirável da pessoa, porque é muito consolidado, né? E é interessante a saída do ACM Neto. A ACM Neto vai sair da prefeitura com mais de 70% de aprovação, enquanto o governador Rui Costa, que é bem avaliado também, não conseguiu, a base dele se pulverizou e ele não conseguiu nenhum concorrente viável na disputa. Deixa eu trazer um último assunto aqui para a gente debater, que é o papel do Bolsonaro como cabo eleitoral. Ele está se mantendo discreto, não está querendo declarar apoio para ninguém, mas aí me aparece fazendo um vídeo de campanha para Val do Açaí, que todo mundo conheceu como aquela personagem que era uma funcionária fantasma do gabinete do Bolsonaro, que na verdade vendia açaí em Angra dos Reis, não dava expediente no gabinete dele. Ela, inclusive, registrou candidatura como Val Bolsonaro. E o outro aspecto do Bolsonaro como cabo eleitoral que eu queria trazer para reflexão, além desse que é quase um feature, assim, é a relação do Bolsonaro com o voto evangélico, né? Ele andou comprando briga com uma parcela dos líderes evangélicos na última semana com a indicação do Cássio Marques para o Supremo. Queria saber se vocês acham que isso influencia de alguma forma o quadro eleitoral. Eu acho que esse tipo de vídeo do Bolsonaro, a gente vai ver outros durante a campanha, porque existe um aspecto, eu acho, que a gente não pode nunca perder de vista quando analisa Bolsonaro, que é o aspecto aleatório. O Bolsonaro é uma pessoa aleatória em muitos momentos, e a estratégia, e eu acho que isso é a grande sacada do carisma dele, que é essa espontaneidade. Então eu acho o seguinte, eu já sei, por exemplo, que ele vai gravar vídeos, né? O Lauro até deu uma nota há 2 semanas falando do Valdir. Valdir é um personagem aqui do Rio de Janeiro que é muito ligado ao Bolsonaro, né? Quem acompanhou a trajetória do Bolsonaro aqui no Rio durante muito tempo sabe que para falar com o Bolsonaro tinha que falar com o Valdir. Ele será candidato a vereador pelo Republicanos, que tem uma chapa, uma nominata bem poderosa com a Rogéria e com o Carlos, né? O Valdir terá um vídeo do Jair Bolsonaro em algum momento. Ele mesmo está dizendo isso para as pessoas. Ele já tem vídeos com o Mourão, com uma série de outros ministros, e eu acho que a gente vai ver muito o Bolsonaro gravando esse tipo de coisa muito aleatória, como foi, por exemplo, a live que ele fez um dia, dizendo que ele apoiava, né? Ele tinha um candidato em Santos, em Manaus e em São Paulo. Nada mais aleatório ele chegar, tudo bem, o russomano sim, mas em Santos e Manaus. Então acho que a gente vai ver muita coisa nesse sentido e que pode influenciar sim. Meu presidente, com todo respeito, como é que o senhor vai indicar um cara para o STF, nomeado por Dilma, amigo da petralhada, com posições socialistas? O que a gente está reparando aqui, pelo menos na campanha do Rio e na campanha de São Paulo, né? Que acaba que a gente acaba acompanhando um pouco mais, assim. Ao contrário de outras, você tem nas duas capitais, a Igreja Universal com republicanos tem candidato, mas a gente sabe muito bem que Igreja Universal não é sinônimo de segmento evangélico. Vide nessa indicação do Cássio, né, a pancadaria, mais uma entre o pastor Silas Malafaia e Edir Macedo, uma pancadaria histórica que existe há muito tempo. O que eu estou reparando nesse primeiro turno até agora?
ao contrário de outras disputas, o segmento evangélico não está com as suas lideranças, nesse momento, ainda escolhendo candidatos. O próprio Silas Malafaia, que sempre apoiou, por exemplo, o Eduardo Paes aqui no Rio, em várias disputas. Outros, a Assembleia de Deus sempre teve uma definição sobre em quem apoiar, etc. Isso não está acontecendo nesse momento. Provavelmente teremos esse tipo de apoio só no segundo turno. Então, eu acho que está todo mundo esperando um pouco para ver o que vai fazer nas eleições. Assim. No Rio, agora para desequilibrar o voto evangélico, Cabo Daciolo anunciando apoio para Glória e Luísa, né, Thiago? Glória a Deus, glória a Deus. Pois é, pedindo agora glória. Vai. Vamos encerrar como o Thiago sugeriu, falando dos jingles. Eu posso começar, mas eu vou passar um recibão de idade agora, cara. Eu acho que só o Maltique vai me acompanhar. Eu também vou. Vai falar Lula lá. Não vou falar Lula lá, seria o óbvio. Mas a eleição de 89 é muito marcante para minha geração, porque eu era criança, né? Eu tinha, 11 anos. Mas o jingle dessa eleição, que era a diversão da molecada, era o do Afife. Porque ele fazia um negocinho com a mão, juntos chegaremos lá. Então a graça era cantar e fazer o negócio com a mão. Os coroas vão lembrar disso, os mais jovens não. Quero juntos chegaremos lá, fé no Brasil. Juntos chegaremos lá, fé no Brasil. Com a frente juntos. Maravilhoso. O meu, eu vou ficar com... Bom, a gente tem um ex-governador aí preso com 300 anos nas costas, nosso glorioso Sérgio Cabral, mas assim, pra ficar legal, eu acho que é algo que tá na cabeça de todo mundo que cresceu aí vendo política e tal, era um jingle pra mim sensacional, enfim, pena que acabou elegendo um político que hoje amarga aí, né? 300 anos de pena por corrupção, enfim, mas era um jingle pra mim espetacular do Sérgio Cabral. Pô, mas tu não vai cantar? Eu cantei, cara. O que? Pra ficar legal, a gente quer o melhor Sérgio Cabral. Pois é. O mix tem que ser completo. Tá certo, então. Paguei o meu, então. Eu vou falar de dois. Um bem local, que ninguém conhece, mas as pessoas conhecem o personagem, que é o ex-marido da ex-presidente Dilma Rousseff, o Carlos Araújo, que era uma campanha dos anos 80 que falava Carlos Araújo é trabalhista, Carlos Araújo é PDT, Carlos Araújo vem na frente e depois é o Brizola presidente. E o segundo, também dos anos 80, de 89, é o Vote Fé no Velhinho. Ah, Ulisses! No velhinho, velhinho é demais. Vote fé no velhinho, que ele sabe o que faz. Vai limpar o Brasil, e a pau quer subir. Era bom. E você, PC? Mas é complicado. Eu amo jingle, né? Eu gravava fita para ficar vendo depois, revendo depois a propaganda eleitoral. Eu sou bem obsessivo com isso. E de vez em quando eu fico ouvindo uns jingles no YouTube que eu gostava. E aí no campo criminal, aí citado pelo Thiago, tem um personagem do Rio que eu adoro os jingles dele, que é o Garotinho. Eu sabia que você ia falar do Garotinho. Eu também sabia. Ele tem uns jingles de samba enredo que são maravilhosos. Mas tem um cara que fazia jingle que eu sou apaixonado musicalmente e que eu acho inesquecível, que é o Dominguinhos. O Dominguinhos é muito interessante, porque, enfim, além de ser um dos maiores gênios da música brasileira, ele gravava jingles do PSDB. Então, ele fez um jingle de campanha do Serra de 2002, que era muito interessante, porque o Serra era candidato ao Fernando Henrique, mas o jingle era José Serra para mudar. E era um forró, que eu achava muito bom mesmo, que era... eu quero José Serra, é José Serra pra mudar. Como ele não tem lero, vou ouvir o quero, José Serra, eu quero já. Então, depois dessa, é melhor encerrar, né, Maltique? Já pagamos o nosso mico do dia. Esse foi o ponto especial de eleições, sempre às sextas-feiras. Na sexta que vem tem mais. Fala aí quem faz a edição, que você fala melhor que eu, Maltique. Lembrando, né, se você quiser assinar o Globo, acesse assineoglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Muito obrigado, Paulo Celso. Obrigado, Thiago Prado. Um abraço a todos. Um abraço, Maltique. Um abraço, Carol, Thiago. Até semana que vem. Valeu, gente. Abração aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.